Porque apesar de a perseguição de tempestades envolver adrenalina ao encarar a natureza, ela exige mais ciência e paciência do que se costuma perceber. Para cada montagem de filme com o céu se abrindo sobre atores bonitos, deveria haver outra montagem de telas piscando, pesquisas intermináveis e puro conhecimento científico. Então, hoje no Weird History, segurem seus chapéus e vacas voadoras enquanto embarcamos em uma jornada turbulenta pela vida de um caçador de tempestades. Mas antes que sejamos levados longe demais, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros fenômenos climáticos você quer ouvir. Muito bem, vamos de twister e gritaria. Imagine isso! Você está parado no meio de uma planície sem fim, olhando para o horizonte, onde uma coluna monstruosa e giratória de vento rasga o céu. O ar está elétrico, o céu tem um tom ameaçador de preto esverdeado. A atmosfera vibra com energia. E o chão treme sob seus pés como se toda a terra estivesse prendendo a respiração. Bem-vindo ao fascinante, perigoso e frequentemente incompreendido mundo da perseguição de tempestades. Mas vamos esclarecer algo. Perseguir tempestades vai além de uma aventura cheia de adrenalina no corredor dos tornados. Enquanto Hollywood nos faz acreditar que os caçadores passam seus dias dirigindo loucamente por campos, desviando de destroços voadores e escapando por pouco das garras de tornados vingativos, a realidade é bem menos, digamos, cinematográfica. Grande parte do tempo de um caçador de tempestades é dedicada a mapas, imagens de satélite e a decifrar os caprichos da mãe natureza. É como ser um detetive, mas com nuvens. O caçador experiente, Don Lloyd, explica: planejar a perseguição pode exigir horas de estudo e análise da atmosfera, condições de superfície e imagens de satélite. Isso não é apenas uma busca por adrenalina, é uma busca científica meticulosa. E caçadores como Richard Lewis às vezes são motivados também pelo desejo de fazer a diferença. Com apenas 16 anos, Lewis testemunhou as consequências devastadoras de um tornado que atingiu sem aviso prévio e deixou uma marca indelével nele. Ele decidiu pesquisar tempestades para ajudar o Serviço Nacional de Meteorologia a criar um sistema de alerta precoce melhor. Para o caçador Sean McGee, o desejo e a sensação transcendem qualquer sentimento físico e se tornam algo além de nós. Ele diz que para ele é algo espiritual. Há uma beleza nas tempestades que não sei explicar totalmente. Se quiserem criar uma igreja do tornado, acho que já tem seu primeiro pastor. Um dos caçadores de tempestades mais conhecidos era Tim Samaras, um homem cuja dedicação à caça de tempestades beirava o heroísmo ou a obsessão, dependendo do ponto de vista. Tragicamente, Tim, seu filho Paul e o colega Carl Jung morreram em 2013, quando um tornado esmagou o carro deles. Porém, eles não estavam apenas passeando na rota da destruição. Eles estavam em missão para estudar a base do tornado, que toca o chão e causa destruição, ressaltando a importância e o risco do trabalho dos caçadores de tempestades. Não entendeu? Bem, é algo insano. Esta é a ciência em seu estado mais emocionante e perigoso. Não há amostras seguras, nem controles para experimentos. Mas a cada ano surgem novas informações para estudo, graças aos caçadores no campo, cujos esforços avançam nosso entendimento desses fenômenos mortais. Ao pensar nos perigos de perseguir tempestades, você pode imaginar imagens de destroços colossais ou até mesmo animais sendo lançados pelo ar. Todo mundo adora a vaca do filme Twister. Na realidade, a ameaça mais comum não vem do próprio tornado, mas dos perigos mundanos das estradas. Em 2022, 3 estudantes da Universidade de Oklahoma tiveram um fim trágico. Não porque foram levados por um tornado, mas porque o carro deles aquaplanou na chuva e foi atingido por um caminhão ao voltarem para casa após uma caçada a tempestades. Greg Tripoli, professor de Ciências Atmosféricas e Oceânicas, dá conselhos semelhantes e relevantes aos seus alunos. É mais provável se machucar em um acidente de carro do que por causa de um tornado.
ele deixou de dar aula de caçadores de tempestades e de levar alunos ao campo porque a universidade parou de oferecer seguro a eles. Em outras palavras, se você olhar para a sua direita e ver um tornado, e depois olhar para a sua esquerda e ver um Honda Odyssey, fuja do Honda Odyssey. Na comunidade dos caçadores de tempestades, há regras explícitas e implícitas, frequentemente aprendidas com experiências difíceis. Will Foster, outro caçador experiente, compartilhou algumas orientações essenciais. Não vá caçar tempestades sozinho, evite caminhonetes altas e, por favor, não ouça suas músicas favoritas indo para uma tempestade. Caçar tempestades à noite? Um não sonoro. Perseguir tempestades é atividade diurna, pois a visibilidade pode significar a diferença entre o deslumbramento e a ruína. Seguir essas orientações é fundamental. Ser caçador de tempestades significa integrar uma comunidade única. Pessoas com ideias semelhantes, reguladas por uma força formal externa. Apesar dos riscos, regras e desgaste físico e mental, os caçadores de tempestades não são aventureiros destemidos nem ricos. Martin Lísias, presidente e fundador da Associação de Tempestades Severas do Texas, destaca que a maioria dos caçadores de tempestades não recebe por essa atividade. Eles trabalham em outros empregos e caçam tornados nas horas vagas. Como muitos trabalhos de nicho, caçar tempestades é uma paixão ou até loucura, como escrever ou fazer mágica. Até quem atua em organizações como o Laboratório Nacional de Tempestades Severas, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o faz voluntariamente. Caçadores às vezes vendem fotos ou vídeos dramáticos para a mídia, mas isso raramente gera riqueza. Os caçadores de tempestades estão acostumados a longas jornadas. Don Lloyd mencionou passar até 16 horas por dia dirigindo, percorrendo entre 960 e 1.280 quilômetros em busca daquele tornado esquivo. Jennifer Brindley Ubel, fotógrafa de tempestades, calcula percorrer cerca de 32 mil quilômetros em uma temporada. É um estilo de vida que exige paixão por aventura e tolerância à monotonia. Diferente de outros trabalhos, aqui você arca com a maioria das despesas sem reembolso pelos quilômetros ou dedução da manutenção. Os padrões climáticos realmente não têm um departamento de recursos humanos. Sobre a emoção constante prometida por filmes de Hollywood como Twister, Lloyd admite que o filme era totalmente irrealista. Ele explicou que, embora o filme seja divertido, não representa bem a perseguição de tempestades. Não somos imprudentes, e é raro ver até mesmo um tornado em uma caçada, quanto mais 4 ou 5. Alguns caçadores dizem que podem ver um tornado a cada 5 ou 10 caçadas. O restante do tempo é dedicado a traçar rotas, analisar relatórios meteorológicos e garantir rotas de fuga livres, caso algo dê errado. Então não parece o filme mais emocionante? Melhor adicionar mais alguns tornados aí. A maioria dos caçadores de tempestades sabe seus limites. Apesar da atração de se aproximar de um tornado, a maioria dos caçadores entende a importância de manter distância. Como Don Lloyd explica, manter uma distância segura de uma tempestade severa é um desafio. Um caçador precisa ficar perto o suficiente para ver claramente o tornado, mas não tão perto a ponto de ser destruído pela chuva intensa e pelo granizo. Esse equilíbrio é essencial, pois caçadores costumam ser os primeiros a chegar após desastres, atuando como socorristas improvisados até a chegada dos serviços de emergência. Perseguir tempestades não é só para meteorologistas e cientistas, é um hobby que atrai diferentes pessoas fascinadas pelo clima. Richard Lewis, soldador, aprendeu sozinho sobre modelos meteorológicos e previsão de tempestades, afirmando: "Eu não estudei meteorologia na escola. Aprendi a interpretar modelos meteorológicos sozinho para escolher um alvo." Melanie Metz, também caçadora, recomenda que novatos façam um curso gratuito do Skywarn, oferecido pelo National Weather Service, para aprender o básico sobre identificação e segurança em tempestades. Caramba, até o nome das aulas introdutórias deles é legal. A caça a tempestades sempre foi dominada por homens, mas isso está mudando. Organizações como Girls Who Chase buscam inspirar e capacitar mais mulheres a ingressar nessa área.
Com quase 18 mil seguidores no Instagram, o grupo oferece treinamentos virtuais e destaca da incrível fotografia de tempestades feita por caçadoras. Elas são a prova de que o chamado da tempestade não tem gênero. Ora, é só olhar para a Twister. Caçar tempestades é uma mistura de ciência, paixão e muita coragem. É sobre muito mais do que apenas a emoção da perseguição. É um compromisso com entender e prever uma das forças mais poderosas da natureza. Embora os perigos sejam reais, muitas vezes não são aqueles retratados nos filmes e, por isso, não merecem um romantismo exagerado. Com os caçadores de tempestades, é importante saber que essas pessoas estão trabalhando em benefício de todos, tentando entender o que por séculos foi um fenômeno insano. Sim, os caçadores de tempestades estão constantemente enfrentando os riscos do dia a dia, de longas viagens, mau tempo e tédio absoluto. Para quem atende ao chamado do céu selvagem, a busca é tão emocionante quanto gratificante, mesmo sem tantas vacas voadoras quanto diziam. No final da noite, de 8 de outubro de 1871, um incêndio começou dentro ou ao redor do pequeno celeiro da família O'Leary. O incêndio durou mais de 24 horas, com os bombeiros lutando bravamente contra as chamas, enquanto elas avançavam pelo coração de Chicago. Em menos de 3 dias, o incêndio virou um incêndio terrível e devastador que quase destruiu uma das principais cidades dos Estados Unidos. Hoje, no Weird History, vamos explorar o que aconteceu após o grande incêndio de Chicago de 1871. Certo? Vamos para a cidade de ombros largos e grandes incêndios. O grande incêndio de Chicago levou menos de 3 dias para destruir uma grande parte da cidade. O incêndio destruiu 6 quilômetros da orla do lago, deixando a cidade em ruínas. Ao final de tudo, mais de 17 mil edifícios foram reduzidos a cinzas. O incêndio também destruiu 190 quilômetros de calçadas e cerca de 2 mil postes de luz no incêndio. Os danos totais? Mais de $1 milhão, o que na época representava mais de 1/3 do valor total da cidade. Além disso, 100 mil moradores de Chicago ficaram desabrigados de um dia para o outro. A cidade recuperou apenas 120 corpos após o incêndio, com estimativas totais de mortos chegando a mais de 300. A causa exata do incêndio é incerta, mas um mito sobre a origem do fogo persiste até hoje. Dias após o incêndio, o agente de seguros Robert Critchell interrogou Catherine O'Leary. Segundo Critchell, Catherine O'Leary foi ao celeiro na noite de 8 de outubro para ordenhar a vaca. Aparentemente, a vaca da senhora O'Leary não gostava de ser ordenhada, se irritou e derrubou uma lamparina acesa. A lamparina incendiou o celeiro, dando início ao grande incêndio de Chicago. Jacob Schaller, jovem que entregava leite aos O'Leary, relatou história semelhante. No entanto, em investigações posteriores, Dona O'Leary prestou depoimento sob juramento, dizendo que estava na cama quando o incêndio começou. Uma investigação oficial não achou provas de culpa. Segundo o historiador Richard Bales, Dona O'Leary afirmou ao Conselho de Investigadores da Polícia e do Corpo de Bombeiros: "Não posso dizer nada sobre o incêndio, só que 2 homens passaram pela porta. Acho que meu marido saiu, voltou correndo e disse: 'Kate, o celeiro está pegando fogo.' Corri para fora e o celeiro estava em chamas. Fui ao celeiro e, sinceramente, não podia dizer mais nada sobre o incêndio." Isso faz mais sentido. Não tiro leite das vacas à noite. Mesmo assim, a história interessou o público por décadas. Houve até uma versão da música popular, A Hot Time in the Old Town Tonight, que trazia um verso sobre O'Leary. Numa noite escura, quando todos estávamos na cama, Dona O'Leary deixou uma lanterna no celeiro e quando a vaca a derrubou, ela piscou o olho e disse: "Vai ter uma noite quente na cidade hoje." Essa música é bem cativante. O jornal The Independent Record, de Helena, Montana, disse que Flossie Nash, cantora de vaudeville, escreveu a nova versão. Após cantar a nova música em Chicago, a música caiu no gosto dos fãs de vaudeville da cidade. Apesar de não ter relação com a história da senhora O'Leary, a música virou canção de fogueira por muito tempo.
Quanto à própria história, o jornalista afirmou que era uma farsa em 1893. Michael Ahern, do Chicago Republican, disse que ele e colegas, John English e James Haney, inventaram toda a história. Procurando uma causa para o incêndio, eles escolheram o alvo mais fácil para culpar: uma vaca. No final das contas, a causa exata do incêndio continua desconhecida. E em 1997, o Conselho Municipal de Chicago oficialmente inocentou Catherine O'Leary de qualquer irregularidade no caso do incêndio. Mas, e quanto à vaca? Logo após o fim do incêndio, não faltaram rumores sobre a causa do fogo. O Evening Post informou que o incêndio começou em um celeiro, possivelmente por um charuto ou cachimbo aceso. Outros jornais relataram casos semelhantes. A teoria da vaca da Sra. O'Leary era popular, mas outros buscavam conspirações ainda mais sinistras. Em Cincinnati, o reverendo Granville Moody declarou: "É um julgamento retributivo sobre uma cidade que demonstrou tanta devoção em sua adoração ao bezerro de ouro." Pode ser um pouco duro, mas era pior mais perto de casa. Uma das teorias mais bizarras veio do Chicago Times, que publicou uma matéria de capa afirmando que a causa do incêndio foram agentes da Comuna de Paris. O autor da matéria foi Wilbert Fisk Story, o pai do jornalismo sensacionalista e então proprietário do Chicago Times. Ah, jornalismo sensacionalista, o clickbait original. No início daquele ano, o governo revolucionário da Comuna de Paris governou Paris até que o governo francês reprimiu a revolução. Numa última tentativa de resistir a Versalhes, a Comuna incendiou a cidade. Como o incêndio de Chicago lembrava o de Paris, Story publicou no antigo Chicago Times uma história improvável, alegando que alguns de seus agentes incendiaram a cidade. De poetas a jornais de Nova Orleans, as pessoas menosprezavam Chicago. Muitos temiam que Chicago não se recuperasse do incêndio. Um jornal de Nova Orleans mostrava confiança sobre o destino da cidade, escrevendo: "Chicago será como a antiga Cartago. Sua glória será do passado, não do presente, e suas esperanças, antes tão brilhantes, ficarão para sempre manchadas pela fumaça de seu destino ardente." Para muitos cidadãos de Chicago, as consequências do incêndio viraram oportunidade de recuperação e crescimento. O empresário de Chicago e coproprietário do Chicago Tribune, William Bross, recomendou aos investidores da Costa Leste que fossem para lá, sugerindo aos mais velhos enviarem seus filhos e aos jovens mudarem-se para lá. Bross afirmou que eles nunca mais teriam uma oportunidade como aquela de ganhar dinheiro. Ele previu que o povo da cidade reconstruiria Chicago em 5 anos e que, até 1900, a população poderia chegar a pelo menos 1 milhão. As previsões foram muito precisas. Levou alguns anos para que grande parte da cidade fosse reconstruída, mas só na década de 1880 a construção foi finalmente concluída. Em 20 anos, Chicago cresceu de 300 mil para 1 milhão de pessoas, tornando-se por fim a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos. Após o incêndio, o prefeito de Chicago assinou decretos para proteger a cidade. As medidas proibiam fumar, limitavam o horário dos bares e preveniam preços abusivos em itens essenciais como pão. O exército dos Estados Unidos também impôs lei marcial em Chicago. Após o desastre, o medo de saque se espalhou pela cidade. O Chicago Evening Journal alertou: "A cidade está cheia de ladrões, assaltantes e assassinos prontos para saquear, e que não hesitarão em queimar, saquear e até matar, sempre que a oportunidade parecer permitir que façam isso com segurança." Bem, essa é uma forma de dizer. Chicago resolveu contratar a polícia preventiva de Alan Pinkerton para proteger as áreas queimadas após o incêndio. Conhecido como o primeiro detetive da polícia de Chicago, em 1849, Alan Pinkerton já possuía carreira notável antes do grande incêndio. Com sua agência de detetives Pinkerton, atuou como chefe da inteligência da União na Guerra Civil, evitou assaltos a trens e impediu um plano inicial de assassinato de Lincoln em 1861.
Sua agência ficou conhecida por perseguir Jesse James e outros famosos foras da lei do Velho Oeste em 1870. Sugiro que assista ao vídeo sobre a agência Pinkerton. Um ano depois, a agência Pinkerton foi ao distrito incendiado para evitar saques. Pinkerton afirmou que quem fosse pego roubando seria morto na hora. A ordem dizia isso de forma bem clara: nenhuma misericórdia será mostrada a eles, mas a morte será o seu destino. Com a cidade ainda em chamas, 2 comerciantes iniciaram cedo seus esforços de recuperação. Entre os escombros das ruas de Dearborn, em frente ao antigo correio, os comerciantes Schock e Bigford vendiam mercadorias em uma mesa. Eles não buscavam lucro, mas vendiam pelos antigos preços para ajudar o povo da cidade. Se você tivesse vontade de fumar charutos, tabaco, comer uvas ou tomar cidra após o incêndio, Schock e Bigford eram os caras para procurar. Na esquina das ruas Dearborn e Park, o corretor William Dicker Foot construiu uma cabana de madeira para reabrir seu negócio. Ele colocou uma placa que dizia: W. Dicker Foot, perdi tudo, menos a esposa, os filhos e a energia. Após perder documentos essenciais no incêndio, ele se esforçou para reconstruir o negócio. Sua tenacidade valeu a pena e ele ganhou milhões ao trazer mais pessoas do leste na reconstrução da cidade. Mesmo com os grandes danos do incêndio, os moradores de Chicago acreditavam na recuperação da cidade. O prefeito de Chicago decidiu manter a ordem, aliviar o sofrimento e proteger a propriedade. A cidade ergueu 5.000 chalés temporários em uma semana. Cada um tinha 2 cômodos, roupas de cama, fogões e carvão. Uma semana após o incêndio, o reverendo Robert Collier fez um sermão em frente às ruínas da Igreja da Unidade, dizendo a eles: não perdemos em primeiro lugar nossa geografia. A natureza reuniu os lagos, as florestas e as pradarias numa convenção muito antes de nascermos. Eles decidiram que ali seria construída uma grande cidade. No ano seguinte, a Igreja da Unidade foi reconstruída e novamente recebeu sua congregação unitarista. Não só comerciantes e reverendos acreditaram na resiliência de Chicago. O jornal Chicago Tribune afirmou que Chicago se reergueria. Em editorial de Joseph Mettle, o jornal pediu aos cidadãos de Chicago que se animassem e confiassem na tenacidade da cidade. John Stephen Wright, outro editor, compartilhou o mesmo sentimento. Quando perguntado sobre o futuro de Chicago, ele respondeu: Chicago terá mais homens, mais dinheiro, mais negócios em 5 anos do que teria sem o incêndio. O compositor George Frederick Root, autor de The Battle Cry of Freedom, também escreveu músicas sobre a reconstrução de Chicago, como From the Ruins Our City Will Rise e Passing Through the Fire. Essa perseverança impulsionou a cidade para frente, ajudando-a a se transformar na metrópole que é hoje. Após desastres, um fundo de auxílio pode ser essencial para a recuperação. O Fundo de Auxílio de Chicago foi um sucesso significativo. A legislatura de Illinois forneceu $1 milhão para restaurar infraestruturas como estradas e pontes. A cidade de St. Louis contribuiu com $50 mil em dinheiro, além de roupas e suprimentos. Banqueiros da costa leste concederam crédito à cidade para ajudá-la a pagar pelos esforços de reconstrução. Cincinnati, apesar da opinião errada do reverendo Moody sobre a causa do incêndio, organizou cozinhas comunitárias para os moradores de Chicago e doou $25 mil. Aproximadamente $1 milhão em ajuda veio de quase 30 países estrangeiros também. O presidente Ulysses S. Grant também ajudou, doando $1 mil de seu próprio dinheiro. No total, a cidade arrecadou cerca de $5 milhões para fundos de ajuda. Todo esse dinheiro foi diretamente utilizado para ajudar a reconstruir a cidade. Em 1872, os jornais declararam que não restavam ruínas, exceto por um único arco na rua Dearborn. Os visitantes da cidade se impressionavam com as frequentes construções da época. A cidade se recuperou tão rápido do incêndio que alcançou a marca prevista por Bros de 1 milhão de novos moradores uma década antes.
Os habitantes de Chicago tinham orgulho de sua cidade reconstruída, tanto que um ensaísta da Lakeside Monthly escreveu: "Esta é uma metrópole incomparável, que se mostrou assim em sua indomabilidade de espírito, em sua solidez de estrutura, em seu desenvolvimento de uma vitalidade incansável, uma fé inabalável e um impulso progressista irreprimível." Após o incêndio, a cidade aprovou leis exigindo melhores materiais de construção. Novos edifícios deveriam usar tijolo, mármore e calcário em vez de madeira. Além disso, reconstruir Chicago estava na cabeça de todo mundo. Construtores de Chicago queriam reconstruir sua cidade. Eles começaram a construir novos prédios imediatamente, às vezes antes dos arquitetos finalizarem os projetos. Você já imagina onde isso vai dar. As empresas ignoraram as novas leis e usaram madeira em vez de pedra. Alguns construíram o interior dos prédios com madeira, usando pedra só nas paredes externas. Devido à alta demanda por prédios e moradias, os empreiteiros frequentemente saíam impunes por essas infrações. Parece que os empreiteiros não aprenderam com os erros passados da cidade. Tudo chegou ao auge em 1874, quando um segundo incêndio de Chicago irrompeu na cidade. Esse incêndio queimou 47 acres, 812 estruturas e resultou na morte de pelo menos 20 pessoas. Após isso, o Conselho Nacional de Seguradoras cancelou as apólices, aguardando mudanças nos códigos de incêndio e construção de Chicago. A lista de exigências deles incluía a reorganização da liderança do Corpo de Bombeiros e a proibição da construção de edifícios de madeira dentro dos limites da cidade. A cidade implementou vigilância contra incêndios no outono, depois vieram tubulações maiores e escadas de metal, resultando nas modernas regulamentações de incêndio atuais. O grande incêndio de Chicago pode ter influenciado a aparência geral da segunda cidade dos Estados Unidos. Após o incêndio afastar os pequenos negócios, o centro ficou aberto para grandes empresas. Essas organizações se mudaram para a região, abrindo caminho para um novo tipo de construção, o arranha-céu. Os arquitetos William LeBaron Jenney e Daniel Burnham criaram novos arranha-céus mais modernos, que acabaram ganhando destaque. Chamados de estilo comercial ou escola de Chicago, esses arranha-céus iniciaram uma tendência duradoura. Na década de 1870, Jenney projetou o bloco Portland e o edifício Leiter. Depois, criou o primeiro edifício com estrutura de aço, o Home Insurance de 10 andares, em 1884. Sem o incêndio, a escola de Chicago talvez não tivesse prosperado, nem se tornado o padrão dos arranha-céus modernos. Julia Brown, também conhecida como Tia Júlia, era a curandeira da pequena cidade de Frenier, Louisiana. Frenier foi completamente destruída pela grande tempestade de 1915, no dia do funeral de Brown. Boatos dizem que tudo ocorreu por uma maldição de voodoo da própria Tia Júlia. Então, hoje vamos dar uma olhada em como, depois que um furacão devastou uma cidade da Louisiana, os moradores locais acreditaram que o voodoo poderia ser o culpado. Frenier era chamada Schlosser, em homenagem aos irmãos Martin e Adam Schlosser, imigrantes alemães que foram os primeiros moradores da região. A cidade ficava logo a leste de Nova Orleans, bem às margens do lago Pontchartrain. Os irmãos Schlosser vieram inicialmente extrair madeira e, com o tempo, mais de 25 famílias se juntaram ao assentamento. A indústria madeireira se mostrou competitiva demais e os irmãos viram que não conseguiam manter o negócio. Felizmente, para todos os envolvidos, Frenier acabou se mostrando um ambiente ideal para o cultivo de repolho. O repolho é o principal ingrediente do chucrute, algo notado pelos irmãos alemães. Percebendo uma boa oportunidade surgindo, os Schlosser mudaram de ramo e depois que a ferrovia New Orleans, Jackson e Great Northern construiu uma linha pela região, em 1854, os irmãos começaram a exportar chucrute para o norte até Chicago. Dessa vez, o negócio deles foi um enorme sucesso. Na verdade, o comércio de chucrute sustentaria praticamente toda a cidade pelas próximas décadas. Apesar da mudança de sorte, a vida em Frenier continuava difícil.
A cidade não tinha eletricidade, estradas e, o mais importante para a nossa história, médicos. Embora não se saiba muito ao certo sobre Julia Brown, pelo menos podemos dizer que ela definitivamente foi uma pessoa real. Muitos contos, lendas e histórias têm inspiração em pessoas reais, e a vida de Julia Brown foi documentada. De acordo com registros do censo, Julia nasceu por volta de 1845 e seu nome de solteira era Bernard. Ela se casou com Celestine Brown e depois abriu sua modesta prática de cura em um terreno concedido ao marido pelo governo. Também sabemos que Julia Brown herdou esse terreno em 1914, não muito tempo antes de seu falecimento, que foi registrado em 28 de setembro de 1915. Um artigo do New Orleans Times, Picayune, escrito após sua morte, a descreveu como grande proprietária de terras e muito conhecida na região da Louisiana. A religião conhecida como Vodou da Louisiana evoluiu de uma prática tradicional da África Ocidental chamada Vodun, que significa espírito nas línguas Fong e Awe, faladas no Benin e em Gana. Como religião, o Vodou envolve sacrifício, culto ancestral e rituais. O tráfico atlântico de escravos levou muitos africanos aos Estados Unidos, onde suas religiões foram desencorajadas e reprimidas. Muitos desses africanos escravizados continuaram a seguir suas crenças originais. E, com o tempo, um processo de sincretismo fundiu o Vodun com o catolicismo romano e o Vaudou haitiano. O sistema de crenças resultante ficou conhecido como Vodou da Louisiana. Frequentemente confundido com outras religiões, como o Vodou haitiano e o Hoodoo do Low Country, o Vodou da Louisiana envolve curar, proteger e, em alguns casos raros, prejudicar outras pessoas por meio do uso de amuletos e talismãs conhecidos como gri-gri. Apesar de não ter teologia formal ou divindades universalmente reconhecidas, nomes de divindades menores do Vodou foram registrados no século XIX. Esses incluem, mas não se limitam a Avô Cascavel, Vodou Magnon, Papa Leba, Enzenkerry, Monsieur Ansenk, Charlot, Monsieur Dany, também conhecido como Blanc Dany. Infelizmente, assim como acontece hoje, o Vodou era uma fé amplamente incompreendida no início do século XX. Embora sacerdotes do Vodou geralmente sejam curandeiros que buscam o bem, muitos os associam a maldições e magia negra, imagem reforçada pela cultura pop moderna. Esse estereótipo está particularmente associado à ideia do zumbi, uma forma de morto-vivo criada pela reanimação de um cadáver. Acredita-se que o termo zumbi seja derivado, em última análise, do termo bantu do Congo Nzombi, que significa Deus. Na cultura pop, os zumbis são famosos pelos filmes de George Romero, como A Noite dos Mortos-Vivos e outros com mortos-vivos no título. Curiosamente, os filmes de George Romero raramente chamam seus monstros de zumbis. O diretor já demonstrou surpresa sobre como a palavra foi associada ao que ele antes chamava só de ghouls. De acordo com o folclore, Julia Brown era conhecida por suas previsões e premonições, e enquanto algumas eram mundanas, muitas outras eram bastante alarmantes. Dizem que ela costumava sentar na varanda e cantar suas premonições em músicas, o que às vezes assustava muito os moradores locais. Por exemplo, sua música mais famosa foi uma das últimas. Ninguém sabe a melodia, mas a letra dizia: "Um dia vou morrer e levar toda a cidade comigo." Você achava seus vizinhos estranhos? Muitos dizem que foi dessa música que surgiu a maldição que destruiu Frenier, embora nem todos acreditem que era a intenção de Brown. Segundo uma sacerdotisa moderna, o Vodou é mais sobre cura do que maldições. Ela acredita que Brown talvez estivesse protegendo a cidade e alertando os moradores sobre a tempestade. Embora não se possa descartar essa interpretação contra-intuitiva, é difícil não pensar que, se ela quisesse avisar as pessoas, seria mais simples cantar: "Uma tempestade vai destruir a cidade. Faça as malas, vá tirar férias, fique em um hotel ou na casa de um amigo, talvez acampe." Não é tão enigmático, mas provavelmente teria salvado mais vidas. Apesar da lenda da maldição, Julia Brown parecia se importar com sua comunidade em Frenier. Utilizando remédios naturais,
ervas locais e conhecimentos médicos básicos, ela provavelmente era a curandeira da cidade, ou traitura, como chamados na tradição da Louisiana. Devido à falta de médicos e outros profissionais de saúde, ela provavelmente também era parteira da cidade. Apesar de dependerem muito dela, os moradores de Frenier teriam começado a não dar o devido valor a Brown. Só a procuravam quando precisavam e a evitavam no restante do tempo. Na verdade, não está claro se ela era realmente uma sacerdotisa do voodoo ou não, mas muitos moradores aparentemente acreditam que ela pelo menos se envolvia com magia negra. Embora muitos tivessem receio das previsões de Brown, grande parte da população de Frenier foi ao seu funeral. Alguns por medo, outros por culpa. Eles queriam homenageá-la para compensar como a maltrataram em vida, mas talvez já fosse tarde para se redimir. De acordo com os registros, foi enquanto todos estavam reunidos no funeral que o caos começou a se instalar. Independentemente da intenção da canção de Julia Brown, ela estava certa sobre a tempestade. Começou a chover na noite de 28 de setembro de 1915, no mesmo dia em que Julia morreu, exatamente como ela previu, às 17h30. Em 29 de setembro, toda a força do furacão atingiu a Louisiana. A tempestade avançou do Caribe para o Golfo do México, trazendo ventos de até 130 milhas por hora, mais de 20 centímetros de chuva e uma maré de tempestade de quase 4 metros. O tempo melhorou no dia seguinte, mas já era tarde para salvar alguém. A tempestade tirou a vida de cerca de 275 a 300 pessoas e causou um prejuízo estimado em milhões de dólares. Em Frenier e nas cidades vizinhas de Ruddock e Napton, a tempestade foi desastrosa. A maré de tempestade arrasou todas as construções da região, levou os trilhos de trem e derrubou os ciprestes. 25 moradores de Frenier morreram ao buscar abrigo da tempestade na estação de trem que desabou. Segundo o artigo de 2 de outubro de 1915, no New Orleans Times Picayune, o corpo de Brown foi deixado durante o funeral quando a tempestade começou. Após o fim de tudo, encontraram o corpo dela, mas o caixão nunca foi achado. O sul dos Estados Unidos enfrentou 2 furacões significativos, com apenas um mês de diferença em 1915. O primeiro atingiu Galveston, no Texas, em meados de agosto, e o furacão de Nova Orleans atingiu a região no fim de setembro. O furacão de Galveston tirou a vida de 400 pessoas, enquanto a grande tempestade de 1915 atingiu o sul da Louisiana por um dia inteiro. 300 pessoas morreram na região de Nova Orleans. Fontes dizem que só 2 moradores de Frenier sobreviveram porque estavam fora da cidade. Ambas as tempestades ocorreram na temporada de furacões do Atlântico, de junho a novembro. Mas enquanto aqueles em Nova Orleans foram avisados alguns dias antes da chegada da tempestade, não houve tempo suficiente para o aviso chegar a Frenier e às cidades vizinhas. Frenier era uma pequena vila fundada junto à parada de trem entre Nova Orleans e Ruddock, sendo uma cidade madeireira ao noroeste de Nova Orleans. Ruddock tinha cerca de 1.000 habitantes, bem mais que Frenier, mas também não estava pronta para um grande furacão. Hoje é difícil imaginar, pois a tecnologia moderna nos conecta facilmente até nos lugares mais remotos do planeta. Sem eletricidade ou estradas, era impossível avisar sobre a tempestade às pequenas cidades do lago Pontchartrain. Na verdade, era uma caminhada de 8 a 16 quilômetros por um pântano desde Laplace, e dado o clima, essa viagem quase certamente seria fatal. Sem receber nenhum aviso de verdade, quando a tempestade chegou, ela destruiu tanto Ruddock quanto Frenier. Furacões, é claro, continuam sendo um grande perigo para a Louisiana até hoje. Em 2021, o furacão Ida passou pelo estado, matando pelo menos 12 pessoas, deixando mais de 90% de Nova Orleans sem energia e causando bilhões de dólares em danos. Frenier é uma vila de pescadores com poucas casas e um restaurante. O local, isolado e querido pelos moradores, é popular para passeios de barco e pesca no pântano. Grande parte da cidade foi destruída e nunca reconstruída, não recuperando seu tamanho original após o furacão de 1915. Moradores acreditam que o fantasma de Julia Brown ainda assombra o pântano próximo a Frenier.
Dizem que sua aparência fantasmagórica foi vista à beira do lago, rindo sinistramente para quem passa. Muitas pessoas também visitam a vala comum no cemitério de Frenier e relataram ouvir uma voz assustadora cantando sua canção tristemente famosa. As pessoas falam sobre desastres como se fossem algo ruim, e isso é justo porque realmente são. Mas isso não muda o fato de que a história da humanidade foi, em grande parte, moldada por desastres naturais. Então, hoje, vamos dar uma olhada em grandes desastres que mudaram a história de maneiras inesperadas. Hora de se tornar mestre em desastres. Se você conhece vulcões, sabe que são montanhas com buracos no topo que soltam lava. Mas se você sabe duas coisas sobre eles, parabéns, é que eles estão entre as forças mais devastadoras da Terra. E se você soubesse três coisas sobre vulcões, seria que bicarbonato de sódio e vinagre não se misturam bem. A erupção do Monte Tambora em 1815 na Indonésia, a erupção mais mortal da história humana, foi um evento verdadeiramente cataclísmico, estimando-se que tenha matado 100 mil pessoas só na explosão inicial. Mas não demorou muito para que seu impacto fosse sentido em todo o mundo. Além de causar uma perturbação climática que durou 3 anos, também provocou inúmeras quebras de safra. Além disso, uma nova cepa de cólera surgiu na Baía de Bengala, favorecida pelas temperaturas mais baixas causadas pela erupção. Logo, ela estava se espalhando pelo mundo, tirando a vida de dezenas de milhões de pessoas. Muito legal, Monte Tambora. Muito legal. Poucas pandemias foram tão devastadoras quanto a peste negra. Às vezes, é preciso tentar ver o lado bom. O lado bom, nesse caso, começa com a peste negra consumindo a Europa no século XIV, devastando tanto camponeses quanto princesas. Ok, isso não parece muito positivo, mas a peste matou tanta gente que vários aspectos fundamentais da vida na Europa tiveram que ser completamente remodelados depois dela. Muitas dessas mudanças foram positivas. A peste negra, por exemplo, causou escassez de mão de obra. Isso pode parecer ruim, mas estudos recentes mostram que a escassez fortaleceu o poder econômico e político dos trabalhadores sobreviventes, principalmente dos servos. Eles logo começaram a lutar por melhores condições de trabalho, e nas áreas mais fortemente afetadas pela peste negra, a antiga instituição da servidão começou a ruir. Se você é grato por não ser um servo, agradeça a peste negra. Só não faça isso pessoalmente, mande um e-mail. Antes da Covid-19 ganhar destaque, a gripe espanhola era a pandemia mais lembrada pelas pessoas ao se pensar em pandemias. A doença devastou o mundo de 1918 a 1919, tirando a vida de 50 milhões de pessoas e infectando muitas outras. A doença também parece afetar quem nasceu logo após. Embora isso só tenha ficado claro muitos anos depois que a gripe diminuiu, aqueles que nasceram em 1919 tinham uma probabilidade significativamente maior de desenvolver doenças cardíacas e diabetes mais tarde na vida. Também foi postulado que a gripe de alguma forma desencadeou um surto de encefalite letárgica, uma misteriosa doença do sono que surgiu durante o mesmo período. Não encontraram ligação direta, mas a gripe espanhola foi terrível, então não seria surpresa se tivesse causado algo assim. Os fãs da série da Netflix, The Crown, sem dúvida vão se lembrar do Grande Nevoeiro, um elemento chave do enredo no episódio da primeira temporada chamado Ato de Deus, a menos que você tenha colocado The Crown só de fundo para fazer outra coisa enquanto assistia Netflix. Para todos que não prestaram atenção naquele episódio, uma combinação de padrões climáticos e o uso extensivo de carvão levou a uma camada de poluição cobrindo grande parte de Londres, resultando em problemas de saúde generalizados e mortes entre seus habitantes. O Grande Nevoeiro foi uma forma terrível de encerrar o ano de 1952 e resta perguntar por que não chamaram de nevoeiro não tão grande. Para muitos londrinos, usar carvão era simbólico e prático, pois remetia ao lar e à família, um ideal especialmente importante nas décadas difíceis após a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, as pessoas deixaram de fingir que o nevoeiro não as incomodava e várias regulamentações ambientais sobre o uso do carvão foram implementadas nas décadas seguintes. Apesar de ter durado menos de 20 minutos, o incêndio da fábrica Triangle Shirtwaist teve enormes consequências para o movimento trabalhista dos Estados Unidos e para as vítimas presas no incêndio. O incêndio, que começou pequeno, rapidamente tomou o prédio. Com leis trabalhistas cruéis, as portas estavam trancadas para evitar saídas não autorizadas dos trabalhadores.
Resultados foram catastróficos. Muitos trabalhadores, não consumidos pelo fogo, pularam para a morte ao tentar escapar. O incêndio impactou Frances Perkins, que presenciou o fogo e depois virou secretária do trabalho de Franklin Delano Roosevelt, sendo a primeira mulher a ocupar um cargo ministerial. Ao chegar a Washington, ela se destacou como defensora dos direitos dos trabalhadores e foi peça-chave na criação da Previdência Social, que transformou a relação dos americanos com o governo. Quando foi a última vez que ouviu falar de alguém usando camisa-blusa? Acho que todas sumiram no incêndio. A enchente de Johnston, ou Grande Enchente de 1889, foi uma das inundações mais devastadoras dos Estados Unidos. Ela tirou a vida de mais de 2.000 pessoas e resultou em milhões de dólares em prejuízos. Os moradores da cidade na Pensilvânia lutaram contra o clube de pesca e caça South Fork, que alterou uma barragem, reduzindo sua eficácia e causando a enchente. No entanto, o clube não foi considerado responsável por nenhum dos danos, o que, no final das contas, não fez diferença, pois o clube não tinha nenhum patrimônio que pudesse ser usado para pagar pelos prejuízos de qualquer forma. Apesar do fracasso da quase todos os processos, houve um resultado inesperado. A forte indignação pública provocou uma mudança relevante na legislação americana. Em vez de um sistema baseado em culpa, a lei agora seria baseada na responsabilidade objetiva, o que torna mais fácil responsabilizar as pessoas pelos resultados de suas ações, independentemente de tais ações terem sido cometidas com intenção criminosa ou não. Em outras palavras, mas nós não queríamos inundar sua cidade não é mais uma desculpa aceitável. A infame fome da batata na Irlanda, causada por uma praga que afetou as batatas em toda a Europa, foi um dos eventos mais marcantes da história irlandesa no século XIX, transformando profundamente a cultura e a sociedade irlandesa. Um dos impactos mais significativos da fome foi a imigração de muitos irlandeses para outras partes do mundo, incluindo os Estados Unidos. Por exemplo, uma dessas curiosidades históricas mostra que a fome deu origem à poderosa dinastia política dos Kennedys nos Estados Unidos. John F. Kennedy e seus irmãos descendiam de irlandeses por parte de pai e mãe. Os Fitzgeralds, família materna, emigraram da Irlanda devido à fome. Sem a fome, talvez a família Kennedy nunca tivesse se tornado tão poderosa na política americana. Essa é a tal sorte dos irlandeses. Exceto a parte da fome e tudo o que ocorreu com os Kennedys nos anos 60, São Francisco já enfrentou um número significativo de efeitos sísmicos ao longo de sua história, principalmente devido à localização da cidade ao longo da falha de San Andreas, mas também graças a algumas temporadas incríveis dos 49ers. Tô certo, pessoal. Voltando aos terremotos. O terremoto sísmico de 1906 causou grandes danos materiais e perda de vidas, e seus efeitos logo se estenderam além de São Francisco. De particular importância foi a quantia de dinheiro paga pelas seguradoras britânicas aos seus clientes na Califórnia. Isso, por sua vez, levou a uma pressão financeira significativa, à crise da Knickerbocker Trust Company e ao pânico subsequente de 1907. Naquela época, dávamos nomes fofos para assuntos sérios. O caos financeiro resultante levou a uma demanda crescente por uma reformulação do sistema financeiro e, após várias medidas legislativas, a fundação do Federal Reserve. O terremoto de 1906 foi tão intenso que abalou a economia e criou uma nova entidade governamental. Mas será que ganhou 5 campeonatos do Super Bowl entre 1981 e 1994? Não. Só os 49ers podem fazer essa afirmação. Nos Estados Unidos, os anos 1930 foram marcados por muito trauma e uma música swing incrível. Vamos considerar um empate. Além das duras condições da Grande Depressão, muitos nas grandes planícies tiveram que se mudar devido ao Dust Bowl, quando ventos fortes e tempestades de poeira destruíram o solo fértil e agravaram o sistema agrícola do país. A depressão e o Dust Bowl exigiram intervenção do governo contra a pobreza. A Works Progress Administration empregou muitos em diversas áreas, até como artistas. Por exemplo, obras de fotógrafos renomados, como Dorothea Lange, retratam vividamente a vida americana dos anos 1930. Assim, esse virou um dos períodos mais documentados da história americana. Veja como a arte nasce da adversidade, sem falar no clássico de John Steinbeck, As Vinhas da Ira, sobre uma família deslocada pelo Dust Bowl em busca do sonho americano na Califórnia. Ops, acabamos de citar. A boate Coconut Grove parecia divertido até você acrescentar a palavra incêndio. Em 1942, em Boston, o incêndio matou quase 500 pessoas.
Se isso parece gente demais para uma boate, olha, você está certo. Então, o que aconteceu? Bem, o clube estava incrivelmente lotado. Estava lotado e só havia uma saída, dificultando a fuga de muitos. No entanto, como costuma acontecer nesses eventos terríveis, houve um benefício social inesperado. Hospitais que receberam as vítimas melhoraram estratégias para tratar lesões traumáticas por queimaduras. No Hospital Geral de Massachusetts, o hospital contrariou o senso comum médico da época ao cobrir as queimaduras em vez de remover o tecido danificado. Essa prática foi eficaz na redução de infecções e abriu caminho para avanços no tratamento de queimaduras graves. No entanto, provavelmente não beneficiou a indústria da vida noturna. Convencer alguém com "venha ao lugar que revolucionou o tratamento de queimaduras" é bem mais difícil do que com Noite das Mulheres. A explosão do meteoro de Chelyabinsk, que quase atingiu a Rússia em 2013, foi um evento viral registrado por dezenas de câmeras de painel no país notoriamente hostil para motoristas. No entanto, a chegada surpresa do invasor extraterrestre e a explosão que se seguiu não foram motivo de riso. Então, hoje vamos dar uma olhada em um meteorito que por pouco não atingiu a Rússia em 2013. Segure-se em alguma coisa porque essa vai ser explosiva. Logo a leste dos Montes Urais, às margens do rio Mias, fica a cidade de Chelyabinsk. Conhecida como o Portal da Sibéria, Chelyabinsk é um importante centro industrial com uma população de mais de 1 milhão de pessoas e é a 7ª maior cidade de toda a Rússia. Esses 1 milhão de cidadãos levaram o maior susto de suas vidas, tanto literal quanto figurativamente, na manhã de 15 de fevereiro de 2013, quando um meteoro entrou na atmosfera da Terra e explodiu acima da cidade por volta das 9h30 da manhã. Mesmo aqueles que não testemunharam o meteoro entrando na atmosfera acharam impossível ignorar a chegada da rocha espacial. A luz, o calor e o som do viajante extraterrestre chamaram a atenção de todos da maneira que só uma explosão interestelar pode fazer. Para alguns, foi apenas um despertar brusco, mas para outros, foi um evento muito mais sério. O meteoro de Chelyabinsk tinha só 20 metros de diâmetro, aproximadamente um ônibus e meio da Greyhound, o que pode parecer menos grave, dependendo de como você vê ônibus. Mas tamanho não é tudo, especialmente quando se trata de mísseis vindos do espaço. Na verdade, apesar de seu tamanho relativamente pequeno, o meteoro teve um impacto enorme na cidade, mesmo sem nunca ter realmente atingido a Terra. Quão forte foi a explosão do meteoro de Chelyabinsk? A explosão teve magnitude superior à de uma arma de destruição em massa, sendo pelo menos 30 vezes mais poderosa que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima no fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma explosão gigantesca. Considerando os danos causados pelo ataque a Hiroshima, só podemos imaginar a devastação que teria ocorrido se o meteoro realmente tivesse caído em Chelyabinsk. Muito provavelmente, se todo o meteoro tivesse atingido, em vez de apenas alguns fragmentos, Chelyabinsk teria sido apagada do mapa, como um atlas rapidamente editado no Photoshop. Apesar de o meteoro de Chelyabinsk ter explodido antes de atingir a Terra, foi por muito pouco. Quão perto? Cientistas acreditam que o meteoro explodiu a menos de 32 quilômetros acima de Chelyabinsk, espalhando pequenos meteoritos pela região. Isso não é muito longe, é a distância entre duas lojas do Walmart. No campo da astrofísica, onde objetos interestelares regularmente percorrem muitos milhões de milhas em suas jornadas cósmicas, uma diferença de 32 quilômetros é praticamente insignificante. O meteoro de Chelyabinsk passou muito perto sem impacto direto, foi por muito pouco. É sorte que o meteoro de Chelyabinsk tenha explodido a 32 quilômetros de altitude, pois se atingisse a cidade, os resultados seriam extremamente mortais. Com o diâmetro de 20 metros do meteoro e uma velocidade de mais de 53 mil quilômetros por hora, ele teria praticamente destruído Chelyabinsk. Com base em vários modelos científicos, pesquisadores acreditam que a perda de vidas teria chegado a cerca de 1 milhão de pessoas ou mais, todas desaparecendo em um piscar de olhos. Filmes como Armageddon, de Michael Bay,
fizeram algumas pessoas pensarem que, se um meteoro ou asteroide estivesse indo em direção à Terra, cientistas conseguiriam detectá-lo. Eles mandariam Bruce Willis e Ben Affleck explodir o asteroide antes que causasse danos, e todos comemoraríamos ouvindo Aerosmith. Como de costume, os filmes não acertaram muito. Os cientistas há muito alertam que impactos de meteoritos ou até mesmo de asteroides maiores podem acontecer praticamente em qualquer lugar e a qualquer momento, sem muito aviso prévio. Isso não é nada reconfortante, e foi exatamente o que aconteceu em Chelyabinsk. O motivo pelo qual a chegada e explosão do meteorito de Chelyabinsk surpreenderam tanto os moradores da cidade e arredores foi justamente a impossibilidade de prever sua chegada. Devido à órbita do meteorito, ele se aproximou da Terra pela direção do Sol. Se você não vê a TV com o Sol nos olhos, imagine enxergar um objeto celeste a centenas de milhares de milhas de distância. Combinado com o pequeno tamanho do meteorito, não havia como os astrônomos vê-lo até que fosse tarde demais. Os cidadãos de Chelyabinsk primeiro notaram o brilho extremo do meteorito. Pouco antes de explodir, a rocha espacial iluminou o céu da manhã com um enorme clarão, como se o Motley Crue estivesse prestes a subir ao palco. A bola de fogo do meteorito era aproximadamente 30 vezes mais brilhante do que o Sol, o que, para referência, é realmente muito brilhante, tanto que pode até mesmo danificar sua visão. Não olhe para o Sol. Isso não é hipotético, isso realmente aconteceu. O clarão causou cegueira temporária em vários observadores, além de provocar queimaduras na retina e na pele daqueles que foram expostos. Uma mulher teve a pele do rosto queimada, como por esfoliação química causada pela radiação cósmica de um meteoro que explodiu a mais de 30 quilômetros acima do solo. A explosão do meteoro de Chelyabinsk foi impressionante, mas o que veio depois foi realmente assustador. A onda sônica causada pela explosão atingiu a cidade de Chelyabinsk, quebrando inúmeras janelas e causando sérios danos estruturais em muitos prédios. O meteoro causou mais de $1 milhão em danos materiais. O teto de uma fábrica chegou a desabar por causa da explosão. Felizmente, não houve mortes, mas mais de 1.000 pessoas ficaram feridas, principalmente por estilhaços de vidro ou destroços. Foi como o final de um filme de super-herói, mas dificilmente vai virar atração na Disneylândia tão cedo. A explosão do meteoro de Chelyabinsk quebrou janelas e derrubou prédios, mas esse foi apenas o impacto local. Pois, embora o meteoro possa ter passado a 32 quilômetros da Terra, pessoas ao redor do mundo sentiram seus efeitos. Na verdade, a força da explosão foi tão poderosa que foi registrada por um sistema de monitoramento nuclear até mesmo na Antártica. O meteoro de Chelyabinsk não foi o primeiro encontro da Rússia com um meteoro quase mortal. Foi mais como uma daquelas sequências que aparecem décadas depois do filme original, como o Top Gun, Maverick dos eventos celestiais. O primeiro encontro ocorreu na manhã de 30 de junho de 1908, quando uma poderosa explosão atingiu a região próxima ao rio Podkamennaya, Tunguska, na área que hoje é Krasnoyarsk Krai, Sibéria. Os cientistas estimaram que a explosão foi mais poderosa do que 15 megatons de TNT. Isso é muita encomenda da Acme. A explosão arrasou mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. O evento de Tunguska, como é conhecido na cultura pop, é considerado o maior impacto já registrado na história. Eles até fazem referência a isso em Caça-Fantasmas. No entanto, vale ressaltar que, apesar de ser classificado como um evento de impacto, nunca foi descoberto nenhuma cratera de impacto. Atualmente, a principal teoria é que um meteoro explodiu na área, parecido com o ocorrido em Chelyabinsk. A explosão teria facilmente sido capaz de destruir uma grande área metropolitana densamente habitada. Felizmente, graças à população esparsa da Sibéria, nunca foram relatadas mortes. Curiosamente, o meteoro de Chelyabinsk não foi o primeiro contato da região com meteoros. Esse título pertence à chuva de meteoros de Kunashov, em 1949, durante a qual pelo menos 20 meteoritos, com um peso total combinado de 200 quilos, caíram sobre a região.
Esse evento não causou nem de longe tanto dano quanto o de 2013, mas também foi acompanhado por um estrondo sônico assustador. Então, você pode imaginar que os cachorros da vizinhança não pararam de latir por pelo menos 3 horas. O meteoro de Chelyabinsk talvez não fosse conhecido mundialmente, mas ficou famoso na internet. Quase imediatamente após o ocorrido, o meteoro viralizou. Com dezenas de vídeos surgindo no YouTube e em outras redes sociais, logo após a explosão, pode-se dizer que sua ascensão à fama foi nada menos que meteórica. Os vídeos mostravam uma enorme bola de fogo cruzando o céu, seguida alguns minutos depois por um estrondo ensurdecedor. Mas por que tantos russos estavam filmando o céu naquela manhã de fevereiro? Será que muitos russos esperavam que um meteoro caísse em Chelyabinsk? Alguém apostou rublos nisso? Não, na verdade eles focavam em uma situação bem mais mundana. Veja, a Rússia tem um grande problema com fúria no trânsito e fraude de seguros, o que levou à proliferação generalizada de câmeras no painel dos veículos russos. Como havia tantas câmeras no painel nas estradas de Chelyabinsk durante a explosão foi registrada de vários ângulos. Esses vídeos do meteoro foram rapidamente enviados para o YouTube e o incidente astronômico único viralizou no mundo todo. Ao contrário do que os teóricos dos alienígenas antigos querem fazer você acreditar, a Terra não está cheia de vida ou objetos extraterrestres. Então, meteoritos, que é como chamamos os meteoros ou fragmentos de meteoros que realmente chegam à superfície da Terra, oferecem uma oportunidade rara para os cientistas conduzirem pesquisas sobre objetos extraterrestres. Quando o meteoro de Chelyabinsk explodiu, formou nuvem de poeira, gás e vários fragmentos menores. Esses fragmentos chamaram a atenção de vários grupos de caçadores de meteoritos. Eles rapidamente desceram sobre a cidade e suas áreas ao redor após a explosão, em um esforço para encontrar todos os fragmentos de meteorito que possam ter chegado à Terra. Espero que todos estivessem vestidos como garimpeiros do Velho Oeste. Não foi competição, mas os vencedores foram variados. Quem encontrou os maiores fragmentos a mais de 80 quilômetros ao norte da cidade, sob um lago congelado? A capacidade destrutiva do meteoro de Chelyabinsk foi um sério alerta para o mundo. Por vários motivos, sua chegada provou ser um momento importante na forma como a comunidade científica vê os impactos de meteoritos. Se um meteoro explodindo a 32 quilômetros acima de uma cidade já causa tanto dano, imagine um atingindo a Terra, seria muito mais devastador. Agora sabemos que até um quase impacto com um meteoro explodindo na atmosfera pode ser catastrófica se o objeto for grande. De repente, as pessoas ficaram extremamente conscientes da infinidade de ameaças potenciais invisíveis viajando pelo espaço e da nossa preparação para deter essas ameaças, que basicamente não existe. Ninguém viu o meteoro de Chelyabinsk chegando. Então é possível que existam outros objetos perigosos em rota de colisão com a Terra sem nosso conhecimento. Agora, na verdade, os astrônomos normalmente conseguem detectar ameaças como meteoros, asteroides e, com sorte, até invasões alienígenas. Desde a explosão do meteoro de Chelyabinsk, desenvolver a tecnologia adequada para esse trabalho virou prioridade. Afinal, Bruce Willis e Ben Affleck não estarão sempre por aqui para nos salvar. No final do ano 79 d.C., o estratovulcão conhecido como Monte Vesúvio entrou em erupção, desencadeando um ciclo de caos que destruiu as cidades de Pompeia e Herculano e muitos de seus habitantes. Houve muitas erupções vulcânicas devastadoras ao longo da história, mas a catástrofe em Pompeia exerce um fascínio único sobre o imaginário popular. Então, hoje vamos dar uma olhada na linha do tempo da vida, destruição e legado de Pompeia. De modo geral, prever uma erupção do Monte Vesúvio não é tão difícil, pois ele costuma entrar em erupção regularmente em certos períodos geológicos. Análises de sedimentos mostram que isso ocorreu mais de 50 vezes desde sua formação. Apesar do perigo, assentamentos foram construídos ao redor da montanha.
Os gregos construíram a cidade no século 8 a.C. e quando ficou sob controle romano, tornou-se uma grande e próspera cidade turística. Era frequentada por turistas ricos e pelos artesãos que os atendiam, tinha uma economia movimentada e abrigava cerca de 20.000 pessoas. Em 79 d.C., a maioria dos moradores antigos de Pompeia ainda se lembrava do terremoto de 62. Causada pela mesma atividade sísmica que levou à erupção, uma série de terremotos rasos sacudiu a região ao longo de vários dias. Eles interromperam o abastecimento de água da cidade ao deslocar os frágeis canos que vinham de uma nascente próxima. Como houve apenas 17 anos entre esse evento e a erupção do Vesúvio, os escavadores realmente encontraram reparos do terremoto anterior nas ruínas deixadas pelo fluxo do Vesúvio. Um dos motivos pelos quais essa erupção em particular é tão bem lembrada é devido aos relatos de um sobrevivente. Na manhã da erupção, Plínio, o jovem, estava estudando na propriedade de seu tio quando sua mãe apontou o que parecia ser uma nuvem estranha e enorme. Plínio escreveu: sua aparência geral pode ser melhor descrita como a de um pinheiro manso, pois se elevava muito sobre uma espécie de tronco e depois se abria em ramos. Em certos pontos parecia branca, em outros manchada e suja conforme a terra e cinzas que carregava. O que Plínio estava vendo era a erupção inicial, quando o único sinal visível era uma nuvem estranha pairando no céu. Nesse estágio inicial, os pompeianos ainda tinham tempo para fugir, e alguns realmente fugiram. No entanto, muitos permaneceram em suas casas, sem saber ao certo o que estava acontecendo. Aqueles que ficaram presenciaram uma cena surreal: cinzas caindo nas ruas como neve. Ela cobriu os prédios em ondas espessas e foi acompanhada por temperaturas que subiam constantemente, chegando a cerca de 300 graus Celsius ou 572 graus Fahrenheit. Historiadores e cientistas divergem sobre como a maioria dos habitantes de Pompeia morreu. Alguns acreditam que foram sufocados aos poucos pela cinza vulcânica, enquanto teorias mais recentes dizem que morreram instantaneamente na enorme onda de calor. De qualquer forma, não parece nada divertido. Nas cartas, Plínio, o jovem, relata as tentativas do tio de salvar pessoas do Vesúvio. Seu tio, Plínio, o velho, comandava uma frota no Mediterrâneo e ordenou missões de ajuda para cidades costeiras. Destemidamente, ou com imprudência, dependendo do seu ponto de vista, Plínio, o velho, se aproximou cada vez mais da própria montanha. Mas ele logo percebeu que pedras estavam caindo sobre os navios e pedras pomes cobriam o mar ao redor deles. O mais jovem escreveu: eles também estavam em perigo, não apenas de encalhar devido à súbita retirada do mar, mas também pelos enormes fragmentos que rolavam da montanha e obstruíam toda a costa. As estimativas indicam que os detritos caíam a 15 centímetros por hora. Pode parecer pouco, mas logo a cinza e as pedras tornariam impossível fugir. Após a queda de cinzas, pedaços de pedra pómez branca começaram a cair sobre Pompeia. Com os vulcões expelindo camadas profundas, a pedra pómez ficou cinza, surgindo calcário e lava. O risco de grandes pedras caindo mantinha muitos em casa. Grandes pedaços de pedra pómez, calcário e lava caíram sobre pessoas que tentavam escapar. Os cientistas reconstruíram os momentos finais da tentativa angustiante de uma família de sobreviver. Entre 13H e 19H, a frente da casa da família desabou e os forçou a recuar para os cômodos dos fundos. Pedra pómez e objetos maiores estavam caindo junto com a cinza. Apesar do som assustador, ser atingido pelos detritos que caíam era o menor dos problemas deles. O peso absoluto disso fez com que casas desabassem sobre muitos pompeianos, como evidenciado pelas fraturas nos crânios encontrados entre os restos daqueles que permaneceram em suas casas.
Cinzas cobriam tudo, brasas caíam do céu e grandes rochas caíam dentro das construções, prendendo as pessoas em casa. Os moradores possivelmente ouviram os gritos dos vizinhos enquanto sofriam em casa. Parecia o fim do mundo. Plínio, o jovem, certamente pensou assim. Ele escreveu: muitos imploraram a ajuda dos deuses, mas ainda mais imaginaram que não restavam deuses e que o universo havia sido mergulhado em escuridão eterna para sempre. E se você acha isso sombrio, ele continuou dizendo: admito que tiro algum pobre consolo do meu destino mortal ao acreditar que o mundo inteiro estava perecendo comigo, e eu com ele. Quanto aos pompeianos, eles foram deixados para se defenderem em uma paisagem devastada, forçados a decidir se seria mais seguro ficar nas casas com seus tetos desabando ou nos campos com a queda de detritos. Um grupo decidiu ir para os campos, protegendo-se como podiam. Eles saíram então, escreveu Plínio, com travesseiros amarrados na cabeça com panos. Essa era toda a defesa deles contra a tempestade de pedras ao redor. Pode parecer bobo, mas foi uma decisão inteligente, pois o que esperava quem ficou era muito pior. Os cidadãos de Pompeia e Herculano, que não haviam fugido ou perecido até o anoitecer, tiveram que enfrentar o efeito mais perigoso do vulcão, o fluxo piroclástico. Esse fluxo concentra cinzas e gases superaquecidos, movendo-se a cerca de 100 km por hora. Essas ondas podem atingir temperaturas tão altas que literalmente arrancam a carne em segundos. O primeiro fluxo chegou à meia-noite e eliminou rapidamente quem ainda estava em Herculano ou Pompeia. Muitos cidadãos de Herculano já haviam morrido ou escapado quando o fluxo final varreu a área. Pompeia, um pouco mais distante, pode ter tido sobreviventes após o primeiro fluxo, mas não resistiriam aos fluxos finais. Presos em suas casas, eles provavelmente tossiam por causa das cinzas ou dos gases, a menos que o ar superaquecido os vencesse. Apesar das mortes, a maioria escapou. Sem casas, os sobreviventes se espalharam pelo Império Romano e se estabeleceram onde podiam. Registros mostram que muitos refugiados daquela tragédia se casaram entre si e foram para outras cidades. O imperador Tito deu apoio financeiro às cidades que receberam refugiados para criar novas infraestruturas. Porém, nunca houve outro assentamento romano em Pompeia. Provavelmente uma decisão inteligente. Ao contrário do que muitos pensam, Pompeia não permaneceu intacta antes de ser redescoberta. Logo após o desastre, os romanos saquearam as ruínas e levaram o que encontraram. Apesar de já vasculhado, o local ainda era uma mina de ouro para arqueólogos. O trabalho no local começou em 1748, mas o esforço inicial foi principalmente para encontrar e remover tesouros para o rei Carlos III da Espanha. Por muitos anos, as escavações foram imprudentes e gananciosas. Os escavadores arrancaram afrescos das paredes e danificaram irreparavelmente o local em busca de artefatos preciosos. Após anos de má administração, o local passou a ser administrado por um arqueólogo chamado Giuseppe Fiorelli, em 1863. Fiorelli melhorou a metodologia das escavações de várias maneiras importantes. Uma de suas inovações foi escavar os edifícios de cima para baixo, preservando os artefatos e minimizando o impacto no sítio. Fiorelli também criou algumas das imagens mais perturbadoras de Pompeia, ao decidir usar moldes de gesso para reproduzir as pessoas que morreram. Seus corpos deixaram buracos na parede de cinzas, e Fiorelli preencheu esses buracos com gesso, criando modelos assustadoramente perfeitos dos pompeianos em seus momentos finais. Na Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Aliada criou uma base perto do Vesúvio para dificultar o controle aéreo do eixo no norte da Itália. Os ataques alemães causavam problemas, mas nada se comparava ao Monte Vesúvio. Uma nova erupção começou em 18 de março de 1944. Assim como em 79 d.C., uma enorme coluna de cinzas subiu para o céu.
Detritos e cinzas caíram sobre Pompeia novamente. Fluxos piroclásticos desceram a montanha e incendiaram o campo de aviação. Pedaços de lava do tamanho de bolas de golfe caíram a 16 quilômetros dali. Apesar de não ser tão devastador quanto a destruição de Pompeia, foi uma má notícia para os aliados, que perderam 88 aviões e um campo de aviação em um só dia. Em 23 de novembro de 1980, um terremoto abalou Pompeia e os esforços de escavação foram interrompidos. Isso marcou uma mudança de atitude em Pompeia. Após o terremoto, os arqueólogos priorizaram documentar as ruínas existentes em vez de escavar novas áreas. Especialistas consideram esse evento o ponto de mudança nas escavações. Um deles afirmou que o terremoto abalou o sítio, causando muitos desmoronamentos. A mudança realmente marcante foi o terremoto, e isso ainda é um problema. Em 2010, vários edifícios escavados desmoronaram devido a uma combinação de falta de recursos e mau tempo. A escola Armaturum, uma instalação de treinamento para gladiadores, desabou, junto com uma parte importante da muralha perimetral de Pompeia. O arqueólogo de Pompeia, Alex Barbet, disse: "A situação é crítica. Em 2011, havia apenas 5 conservadores qualificados cuidando de Pompeia. A drenagem virou um problema, com grande acúmulo de manutenção pendente." Hoje, não são permitidas novas escavações em Pompeia, com raras exceções. Grande parte do trabalho foca na conservação, pois arqueólogos não sabem quando ocorrerá outro evento sísmico. O Monte Vesúvio é monitorado continuamente. Um observatório na montanha monitora gases e atividade sísmica em busca de sinais de erupção por um bom motivo. O Vesúvio é um vulcão ativo e vai entrar em erupção novamente em algum momento. As consequências seriam catastróficas, já que 3 milhões de pessoas vivem na zona de perigo. Uma grande erupção poderia devastar essas pessoas e gerar uma crise de refugiados. Em 2 de setembro de 1666, pouco depois da meia-noite, um incêndio começou em uma padaria na Pudding Lane, na cidade de Londres. Ventos fortes espalharam as chamas rapidamente e quando tudo terminou, 80% da cidade havia sido consumida. Hoje, vamos ver o que ocorreu logo após Londres ser destruída pelo grande incêndio de 1666. Em 1666, a Inglaterra estava em guerra com franceses e holandeses. Após o incêndio destruir a cidade, muitos assumiram que era um prelúdio deliberado para uma invasão por uma das potências, desencadeando uma onda de violência anti-imigrante. Uma multidão atacou uma padaria holandesa. Um francês foi brutalmente espancado com barra de ferro e um diplomata sueco quase foi enforcado, salvo pela intervenção do Duque de York. Espalhou-se o boato de que os franceses causaram os incêndios com explosivos, o que gerou uma onda de violência anti-francesa. Houve mortos e feridos, incluindo uma francesa atacada por uma multidão que pensou que ela carregava explosivos no avental. Um francês foi atacado porque confundiram suas bolas de tênis com bombas. Quando o incêndio foi extinto, 80% da área dentro das muralhas medievais da cidade estava completamente destruída. Restaram apenas algumas ruínas de pedra e 65 mil pessoas ficaram desabrigadas. Para complicar ainda mais, logo após o incêndio, o chão estava quente demais para se caminhar. Isso deixou a população sem abrigo, restando apenas acampar fora das muralhas. Com o tempo, mais pessoas passaram a viajar para outras partes da cidade ou para outros lugares. A grave falta de moradias teve resultados previsíveis. Os aluguéis em Londres dispararam. Em poucos dias, os custos de locação aumentaram 200% e em poucas semanas, o preço de uma casa havia aumentado 10 vezes. Os preços altos virariam o novo normal por anos, e até comerciantes e artesãos de Londres eram obrigados a pagar essas taxas aos proprietários.
Pouco depois do incêndio, Robert Hubert, de 26 anos, filho de um relojoeiro inglês, foi preso tentando fugir do país. Ele admitiu à polícia que fazia parte de uma gangue francesa que queria destruir Londres e que havia iniciado o grande incêndio em nome deles. Satisfeitos por terem capturado o culpado, Hubert foi levado a julgamento. No entanto, quando o julgamento começou, a história de Hubert mudou e inconsistências começaram a surgir. As evidências mostraram que Hubert nem estava em Londres quando o incêndio começou. Isso deveria prejudicar a acusação, mas não foi o caso. Hubert foi declarado culpado e condenado à morte por enforcamento. Sua execução foi realizada apenas algumas semanas após o incêndio. Atacar imigrantes e culpar aqueles que obviamente não eram culpados foi apenas o começo da paranoia. A destruição também agravou os cismas já existentes na sociedade londrina, como a antiga animosidade entre protestantes e católicos. Após o incêndio, o governo criou uma comissão oficial para investigar a causa do incêndio. A comissão ouviu depoimentos do público, muitos deles tentando culpar os católicos. Um homem chamado William Tisdale testemunhou que ouviu um papista irlandês avisar que setembro de 1666 traria uma triste desolação para Londres. Um homem de Hatcliffe jurou que meses antes do incêndio ouviu um católico cogitando se Londres poderia pegar fogo em 66, e isso era só a ponta do iceberg. A suspeita de envolvimento dos católicos no incêndio persistiria por mais de uma década. Ainda em 1681, um distrito local ergueu uma placa que dizia: "Aqui, com a permissão do céu, o inferno se soltou sobre esta cidade protestante, vindo dos corações maliciosos de papistas bárbaros." A placa ficou exposta até meados do século seguinte e só foi removida porque quem parava para ler causava riscos ao trânsito, não por ser anticatólica. Se acha que a revelação da verdadeira causa do incêndio traria sanidade após tanta paranoia e acusação, é porque ainda não conhece o povo da Londres medieval. Com o esclarecimento dos fatos, ficou claro que o incêndio iniciou em uma padaria e se espalhou da Pudding Lane até Pie Corner. Isso levou os pregadores da cidade a culparem o gosto coletivo por doces e alertarem que Deus enviaria mais incêndios se a gula não acabasse. Sério, não estamos inventando isso. Eles até ergueram uma estátua conhecida como o Menino Dourado de Pie Corner, no local para lembrar os londrinos de evitarem a gula. O incêndio transformou Londres e mudou como a cidade lidaria com incêndios futuramente. Na época, o principal método para combater incêndios era criar aceiros ao demolir prédios no caminho das chamas, privando o fogo de combustível. O incêndio de 1966 se espalhou rápido demais para os aceiros serem eficazes. Para piorar, a água da cidade passava por canos de madeira que funcionavam bem normalmente, mas eram desastrosos durante incêndios. Após o desastre, Londres passou a criar um sistema de defesa contra incêndios muito mais robusto. Esse esforço incluiu novas leis e tecnologias, a criação de um corpo de bombeiros e a instalação de hidrantes por toda a cidade. Foi um grande passo na direção certa. O grande incêndio de 1666 destruiu marcos como a Catedral de São Paulo e a Royal Exchange, além de mais de 13 mil casas e 87 igrejas paroquiais. Ao todo, os danos foram estimados em cerca de 10 milhões de libras, o que equivale atualmente a mais de 2 bilhões e meio. Sob a Lei de Litígios do Incêndio de Londres, o governo rapidamente criou um tribunal especial, com o único propósito de resolver disputas entre proprietários, inquilinos e outros ocupantes dos prédios incendiados. O tribunal tendia a favorecer os proprietários e, frequentemente, decidia que donos de casas e inquilinos ainda deviam pagar aluguel por imóveis destruídos ou inabitáveis. Assim como a chuva faz as pessoas comprarem guarda-chuvas, o incêndio leva todos a quererem seguro contra incêndio. Um médico londrino chamado Nicolau Barbin
criou a primeira seguradora contra incêndio após o desastre. A empresa, como as atuais, prometia reembolsar segurados por danos de futuros incêndios. O próprio grande incêndio virou propaganda, mostrando ao público que suas perdas seriam compensadas se tivessem a apólice que ele vendia. Ser segurado trazia mais benefícios. A empresa de Barbin tinha uma brigada de incêndio privada. As casas protegidas ganhavam uma placa e, em caso de incêndio, a empresa enviava a brigada para salvar apenas as casas sinalizadas. As que não tinham a placa eram deixadas queimar. Ao reconstruir Londres, buscaram evitar muitos erros do passado. A Lei de Construção de Londres, de 1667, estabeleceu novos padrões para a construção e moldaria a aparência da cidade por séculos. A nova lei proibiu materiais inflamáveis, como fachadas de madeira e telhados de palha. Ela também definiu largura e formato das ruas de Londres para facilitar a proteção contra incêndios. O excesso de novas regras seria fiscalizado por uma equipe especial de agrimensores financiada pela nova lei. Esses homens seriam os primeiros inspetores de edificações do mundo. A Catedral de São Paulo era um marco de Londres, e durante o incêndio, londrinos empilharam móveis no pátio da igreja para salvar seus pertences. Felizmente, isso só aumentou as chamas e a catedral foi destruída. Após o fim, a igreja contratou o arquiteto Christopher Wren para redesenhar e reconstruir a Catedral de São Paulo. Christopher Wren já trabalhava com a igreja e havia apresentado planos para melhorar a arquitetura. Agora, teria que começar do zero. Christopher Wren dedicaria o resto de sua vida à reconstrução da catedral e foi enterrado lá quando morreu em 1723. Não era segredo que Londres precisaria ser reconstruída após o incêndio. E não faltava concorrência de pessoas que queriam estar à frente dos esforços de reconstrução. Dias após o incêndio, o rei Carlos II já recebia propostas de reconstrução de figuras como o arquiteto Christopher Wren, responsável pela nova Catedral de São Paulo, o filósofo natural Roberto Hooke, conhecido por descobrir as células, e o agrimensor Pedro Mills. Carlos estava preocupado que seria impraticável escolher um plano sem um levantamento preciso da cidade. Por isso, rejeitou as propostas e ordenou o levantamento. Em apenas 4 anos após o incêndio, o povo de Londres já havia substituído 6.000 das 13.000 casas que tinham sido destruídas. Tudo foi feito conforme os novos códigos de construção. Enquanto a Londres medieval era de madeira, a nova cidade foi erguida em tijolo e pedra. Onde antes havia telhados de palha, na nova cidade seriam de telha. As casas também ficaram maiores. O novo código limitava os prédios a 4 andares, levando ricos comerciantes a comprar grandes terrenos para construir mansões. Em 1671, a cidade começou o processo de erguer um monumento ao grande incêndio de Londres. Projetado por Christopher Wren, o monumento está perto do local onde o incêndio começou. O monumento homenageia o incêndio, mas também serve como um lembrete de que o povo de Londres acabou triunfando sobre o desastre e, no final, sobreviveu. Uma inscrição no painel sul do monumento diz: "Vê-se pressa por toda parte. Londres se ergue novamente. É duvidoso se com maior rapidez ou maior magnificência." 3 anos completam o que antes era visto como a obra de uma era inteira. Secas e fomes constituem alguns dos piores desastres naturais da história registrada, dizimando grandes parcelas da população nas áreas afetadas. Ao contrário de outros desastres naturais, secas e fomes podem ser causadas pelo homem, devido ao mau uso de recursos e políticas cruéis de líderes. Então hoje vamos dar uma olhada nas piores secas e fomes da era moderna. Problemas econômicos persistentes da Primeira Guerra Mundial, seca generalizada e 5 anos de guerra civil resultaram em uma fome devastadora que afetou cerca de 30 milhões de russos ao longo de 1921. A fome se formava há anos e os comunistas revolucionários, em parte, orquestraram o desastre para benefício político.
Na época, camponeses e agricultores independentes eram considerados ameaça à transição dos russos ao comunismo. A partir de 1917, autoridades comunistas vinham confiscando alimentos dos pobres com a intenção de causar fome deliberadamente. Isso tornou as causas naturais da fome ainda mais devastadoras. As autoridades russas pouco intervieram e deixaram os camponeses morrerem de fome deliberadamente, pois esse era seu objetivo desde o início. O caos resultante levou a relatos de desordem por toda a região, além de surtos de cólera e tifo. Os bolcheviques acabaram pedindo ajuda às nações ocidentais, o que não desejavam, mostrando a gravidade da situação. Apesar de muitos danos já causados, forças externas conseguiram frear a fome e dar grande auxílio ao país. É um lembrete duro e assustador de até onde as pessoas podem ir por causa de suas ideologias políticas. Esse é um tema que você vai ver bastante neste episódio. O Dust Bowl foi uma forte seca e falta de alimentos que devastou as planícies do sul dos Estados Unidos nos anos 1930 e ainda colocou as vinhas da ira em gerações de listas de leitura de verão do ensino fundamental, talvez seu maior crime. Embora o Dust Bowl tenha sido causado em parte por fatores ambientais naturais, a atividade humana agravou o desastre. Em 1862, o Ato de Homestead, criado para incentivar as pessoas a se estabelecerem nas planícies do sul, deu aos colonos que migraram 160 acres de terra. Especuladores de terras e emigrantes acreditavam que a agricultura poderia afetar o clima da região, criando um ambiente rico na agricultura. No entanto, esse não foi o caso. Os primeiros colonos pioraram as condições ao arar as pastagens nativas, tentando, sem sucesso, cultivar plantações. A seca severa de 1931 agravou a situação, causando tempestades de poeira que se espalharam pelo país a partir das planícies do sul. Áreas como Nova York e Washington, D.C., experimentaram tempestades de poeira, nas quais a poeira escurecia o céu e infiltrava-se em casas e edifícios. Construir um boneco de neve de poeira não é tão divertido quanto parece. Além disso, muitos morreram de pneumonia por poeira, uma condição que causava dificuldade para respirar e dor no peito. A Dust Bowl provocou grande mudança demográfica nos Estados Unidos. Os estados do Dust Bowl, especialmente Oklahoma, perderam milhares de habitantes com o agravamento das condições. Enquanto isso, a Califórnia recebeu um grande influxo de pessoas. A migração causada pela Dust Bowl é a maior migração em massa da história dos Estados Unidos. Afetando principalmente a Ucrânia, a fome soviética de 1932 é lembrada por alguns como Holodomor, um termo que significa extermínio pela fome, e não um personagem de Game of Thrones. Historiadores culpam principalmente o líder soviético Iosif Stalin pela fome, que não era um homem do povo. Stalin queria transformar o país e, de forma cruel, decidiu eliminar os agricultores ucranianos. Não é algo reconfortante de se ouvir de um ditador. Primeiro, ele exigiu que todos no interior da União Soviética seguissem uma estrutura governamental coletivista. Para eliminar qualquer camponês que vendesse comida para obter lucro, tropas soviéticas percorriam o interior da Ucrânia e confiscavam as colheitas das populações camponesas. O objetivo era provocar deliberadamente uma fome e matar os camponeses de fome. O resultado foi devastador. A fome se espalhou pela Ucrânia e milhões morreram. Relatos apontam cadáveres apodrecendo nas ruas, camponeses pedindo pão e comida em lojas comunistas. E até hoje, a Rússia silencia sobre essa fome causada pelo homem. O tratamento da Rússia com a Ucrânia pouco melhorou. Autoridades russas negaram publicamente a fome, que segue pouco conhecida no Ocidente, exceto por quem foi esperto o bastante para ouvir Weird History. Podemos receber aplausos? Mesmo que não seja amplamente reconhecida na China hoje, uma seca em 1942 e a fome subsequente resultaram na perda de milhões de vidas entre 1942 e 1943 na província de Honan. Nesse período, tropas japonesas ocuparam quase toda a região. Quando uma seca atingiu a região, esses dois fatores prejudicaram a produção agrícola, causando fome em massa e mortes por inanição. Uma força de ocupação e uma seca severa prejudicam muito a agricultura. Na época, a China não tinha recursos para lidar com isso.
Consequentemente, os resultados foram simplesmente devastadores. Jornalistas que viajaram para a China para relatar a fome encontraram pessoas morrendo de fome nas ruas, cães se alimentando dos cadáveres e evidências. Durante a fome de Bengala, em 1943, a Índia seguia sob controle britânico. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico exportava grandes quantidades de comida da Índia para sua população. De janeiro a julho, a Índia exportou mais de 70 mil toneladas de arroz para a Grã-Bretanha. Winston Churchill se recusou a exportar comida para a Índia em troca, alegando que a falta de navios o impedia de fazer isso. Não se sabe se era verdade, mas parece conveniente para os britânicos. O resultado foi uma fome devastadora, considerada por muitos uma das maiores violações dos direitos humanos sofridas pela Índia sob o colonialismo britânico. Sobreviventes descreveram em detalhes os efeitos terríveis da fome. Alguns pais jogaram filhos famintos em poços e rios para poupá-los do sofrimento, enquanto outros tiraram a própria vida. Havia cadáveres espalhados por Bengala e cães frequentemente se alimentavam deles. Com o tempo, as exportações caíram e a Grã-Bretanha enviou ajuda em novembro com cevada e arroz. Felizmente, essas remessas conseguiram acabar com a fome até o final do ano. O grande salto adiante da China foi uma campanha econômica lançada em 1958 com o objetivo de transformar o país de uma economia agrária em um estado comunista mais industrializado. Também foi a principal causa da grande fome chinesa, que apesar do nome, trouxe grande sofrimento às pessoas. O tema continua controverso na China e o governo proíbe a maioria dos livros sobre a fome. Resumindo, em abril de 1959, a população chinesa foi forçada a abandonar tarefas regulares como a agricultura e focar principalmente na produção de aço para tentar alcançar os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Como resultado, a comida ficou muito escassa e a população camponesa foi a mais afetada. Muitas famílias ficaram quase sem alimento. Enquanto milhões morriam de fome, os sobreviventes recorreram a medidas desesperadas, até comer restos humanos. Amplamente televisionada no Ocidente nos anos 1980 e gerando músicas beneficentes de celebridades como Do They Know It's Christmas e We Are the World, a fome na Etiópia de 1984 e 85 colocou 5 milhões de pessoas em risco de morrer de fome. Na verdade, tudo começou em 1981, quando uma seca severa destruiu as colheitas. A colheita de 1984 não gerou alimentos suficientes para a população, e a fome logo se instalou, agravada por décadas de guerra civil. Mesmo com imagens de crianças famintas espalhadas pelo mundo, as nações ocidentais ricas demoraram a agir devido ao governo controverso do país. Agências de ajuda passaram a pressionar nações ocidentais, principalmente o Reino Unido, para apoiar o país em dificuldades. A ajuda internacional começou a chegar e instituições de caridade independentes também arrecadaram dinheiro para ajudar a Etiópia. Em 1985, as condições melhoraram e os piores efeitos da fome já tinham passado. Infelizmente, o mundo ainda sente os efeitos de Do They Know It's Christmas em toda a temporada de festas. A fome que atingiu a Coreia do Norte nos anos 1990 ainda é um mistério. Devido à natureza isolada do país, o conhecimento mundial sobre o que aconteceu é limitado e a própria Coreia do Norte nunca reconheceu publicamente o desastre. Bem típico da Coreia do Norte. A causa, datas e número de mortes são incertos, mas relatos de pessoas famintas nas ruas da Coreia do Norte apareceram nos anos 1990. É provável que as raízes da fome remontem a 1948, quando o país foi fundado. As terras agrícolas e o clima da Coreia do Norte não favorecem a produção. Por isso, o país dependia dos alimentos importados da União Soviética. Porém, a queda da União Soviética reduziu muito o acesso da Coreia do Norte a esses recursos baratos e confiáveis. O país, fundado sob o ideal de autossuficiência, geralmente recusou ajuda externa. Isso, junto com inundações causadas por padrões climáticos mais quentes, reduziu muito o suprimento de alimentos. A Coreia do Norte acabou pedindo ajuda alimentar internacional, o que aliviou um pouco a fome. A Coreia do Norte ainda depende de ajuda internacional para alimentar sua população.
As estimativas de mortos pela fome chegam a centenas de milhares, variando entre 1 e 3 milhões. Os efeitos da seca de 2006 na Síria ainda continuam, tornando difícil calcular o número de vidas perdidas. Cientistas dizem que a mudança climática, flutuações naturais e práticas agrícolas insustentáveis foram causas principais. Dito isso, estudos recentes mostram forte relação entre mudanças de temperatura globais e escassez de água na Síria. A seca na Síria foi um dos principais fatores da turbulência política. Muitos camponeses sírios, sem comida e recursos, migraram para as cidades em busca de alimento. Isso ocorreu logo após milhões de refugiados da Guerra do Iraque provocarem um grande choque populacional em 2006. O estresse contribuiu para a revolta contra Bashar al-Assad em 2011 e para a subsequente guerra civil que devastou o país. Uma seca severa em 2011 levou a uma fome em toda a África Oriental, afetando principalmente a Somália. Estima-se que 260 mil pessoas morreram, e não apenas por causa das condições de fome. A ajuda dos países ocidentais demorou a chegar, em parte devido ao fato de que o grupo militante islâmico Al-Shabaab, que tem ligações com a Al-Qaeda, controlava a Somália na época. O Al-Shabaab negou a fome, proibiu a ajuda ocidental e deixou a crise se espalhar para outras áreas. Apesar da ajuda ter chegado e a fome acabado oficialmente em 2012, a resposta lenta permitiu sua expansão pela África Oriental, aumentando o número de mortos. Apesar de não ter causado mortes, a seca espanhola de 2014 trouxe consequências preocupantes para o futuro. Na pior seca em 150 anos, a Espanha teve chuvas reduzidas a 25% da média em grandes cidades, e os reservatórios se esgotaram drasticamente. Reservatórios geralmente ficam entre 70% e 90% da capacidade, mas um reservatório importante caiu para 54%. Se você vê o reservatório meio cheio ou vazio, esse nível é baixo demais para ficar tranquilo. Com as mudanças climáticas, o futuro da região é incerto. Muitos cientistas preveem secas ainda piores no futuro. O sudoeste dos Estados Unidos, por exemplo, enfrenta uma seca de 20 anos, a pior em 1.200 anos. Em outras palavras, talvez seja a hora de investir em Evian. Todo mundo sabe que o maior perigo neste mundo é que, a qualquer momento, sem aviso, podemos ser pegos pela sucção repentina da areia movediça. Ou pelo menos era o que parecia quando éramos crianças. Os perigos das areias movediças e a chance de encontrá-las foram bastante exagerados por filmes e TV. Então por que todos nós tínhamos tanto medo disso e o que é de fato? Bem, hoje vamos nos aprofundar nos detalhes para responder. Por que todos nós tínhamos tanto medo de areia movediça quando éramos crianças? Certo, vamos tentar não afundar de vez. Ao pensar em areia movediça, você provavelmente lembra de cenas de filmes ou TV. Durante anos, a areia movediça foi uma ameaça frequente para astros de ação, heróis de fantasia e mascotes de desenhos animados no cinema e na TV. Seja como um dos 3 perigos do Pântano de Fogo em A Princesa Prometida, um castigo injusto nos Smurfs, ou motivo para terapia em A História Sem Fim, a areia movediça aparecia por toda parte no entretenimento dos anos 80. Durante a década, 1 em cada 75 filmes lançados nos cinemas apresentava uma cena de areia movediça, e cada vez que ela aparecia, parecia diferente da vez anterior. Às vezes, a armadilha de areia movediça era avassaladora e instantânea. Outras vezes, era um processo longo e demorado. Nossos heróis podiam se salvar, ou o personagem excêntrico podia não sair vivo. A areia podia ser macia e fina, ou grossa e lamacenta. Às vezes, nem era areia, mas sim lama, piche ou qualquer coisa pegajosa o suficiente para manter nosso personagem preso no lugar. As possibilidades de areia movediça eram infinitas, mas o efeito sempre igual. O público horrorizado. A ideia de que você poderia estar andando, cuidando da sua vida e de repente se ver afundando no chão não era nada agradável, para dizer o mínimo. Isso ativava o lado instintivo do cérebro que busca sobrevivência a todo custo. Em um nível mais profundo, a areia movediça simbolizava um medo do desconhecido.
Os tempos de mudança podiam ser bastante assustadores. Explorar lugares desconhecidos e enfrentar perigos ocultos é tão assustador quanto empolgante. Talvez por isso seja tão retratado nesse período. Mas os anos 1980 não foram a era de ouro das areias movediças como costumamos enxergar. Eles não foram nem o início, nem o auge dessa tendência. Claro, todos esses filmes e programas de TV deram seu próprio toque ao fenômeno para atender às necessidades de seus roteiros, mas eles estavam apenas seguindo os passos já trilhados pela mídia, que veio antes deles. E quando há apenas um par de pegadas, você sabe que eles caíram em areia movediça. Uma das primeiras representações de areia movediça está em uma sede milenar sobre eventos anteriores à conquista normanda da Inglaterra. Um desses eventos foi o resgate de 2 soldados pelo futuro rei Haroldo, que os tirou de um lamaçal profundo. 500 anos depois disso, romancistas, poetas e dramaturgos ingleses faziam menção frequente à areia movediça em sua literatura, com autores como Shakespeare descrevendo o Duque Clarence e Henrique VI como um lamaçal de enganos. No século XIX, a literatura americana já mencionava sumidouros no Velho Oeste, e finalmente, na década de 1960, esse desastre não tão natural estava atingindo o auge da popularidade. No mundo real, a Guerra do Vietnã havia se tornado inextricavelmente ligada à ideia de areia movediça, em referência a arrastar os americanos para um conflito crescente do qual não havia escapatória. Mas foi no cinema que a areia movediça entrou de vez no imaginário popular. O clássico de 1962, Lawrence da Arábia, é conhecido hoje como um marco do cinema e ganhou 7 Oscars no ano em que foi lançado, incluindo o cobiçado prêmio de melhor filme. Há uma cena em que um garoto é engolido rapidamente por areia movediça, mas seu camelo sobrevive. O que é mais do que dá para dizer do Artax. Ei, história sem fim. Talvez se você tivesse tirado o cavalo da areia, teria ganhado 7 Oscars em vez de apenas um prêmio Saturno. Só estou dizendo, embora Lawrence da Arábia não tenha sido o primeiro a usar areia movediça em cenas de ação, certamente ajudou a popularizá-la. No fim dos anos 1960, 3% dos filmes produzidos tinham areia movediça. Isso provavelmente não parece muito, mas isso equivale a 1 em cada 35 filmes feitos durante um período de 10 anos. Apesar da tendência a cair depois, ainda havia muita areia para espalhar. Vivemos 3 décadas assim, até parecer que estávamos presos em areia movediça e condenados a ser engolidos por ela. Felizmente, Hollywood nos salvou da desgraça. Nos anos 1990, a areia movediça já não aparecia mais em filmes e TV. Ela fora engolida pelas areias do tempo e só ressurgia para ser zombada e parodiada como referência boba ao antigo estilo de filmes de aventura. Lost, por exemplo, foi uma das séries mais populares na televisão em meados dos anos 2000. Se você não viu, ela mostra sobreviventes presos em uma ilha misteriosa após um acidente de avião. E além de bombardear o público com novos enigmas e pistas a cada episódio, também havia uma boa dose de ação e aventura. Você pensaria que uma aventura em ilha deserta seria ideal para ter areias movediças perigosas. Mas nenhum dos personagens jamais encontrou nenhuma. Claro, eles encontraram ursos polares e viagem no tempo, mas nada de areia movediça. Em 2010, o produtor executivo de Lost, Carlton Hughes, falou sobre a ausência de areia movediça na série. De acordo com Hughes, nós ficamos um pouco preocupados que isso acabasse ficando brega. Parecia muito clichê, parecia antiquado. Para reforçar, os criadores de Lost acharam que adicionar areia movediça ao seu programa sobre monstros de fumaça gigantes e poderes sobre-humanos inexplicáveis seria bobo demais. É seguro dizer que a areia movediça se tornou meio que motivo de chacota no novo milênio. E mesmo antes de 2010, ela já vinha sendo questionada não só pelo fato de a tendência estar desgastada. Em 2004, o popular Caçadores de Mitos mostrou engenheiros criando experimentos científicos para testar teorias populares ou cenas da cultura pop, e desmentiu o conceito de areia movediça de ação rápida. Indiana Jones escalou seu maior inimigo para sair de areia movediça em O Reino da Caveira de Cristal 2008, mas
Nessa época, o Caçadores de Mitos já havia mostrado que não há como morrer disso, não importa o esforço. Portanto, não tenha medo. A areia movediça não é apenas um clichê de ação de uma era passada de Hollywood, mas na verdade ela nem é mortal. Mais ou menos. Essa afirmação tem um grande asterisco que precisamos explicar. Os Caçadores de Mitos acertaram ao afirmar que a areia movediça sozinha não mata. A areia movediça pode ser encontrada onde há água ou areia, ingredientes essenciais. Na vida real, os poços geralmente têm menos de 1 metro de profundidade. Devido à flutuabilidade do corpo humano, você não conseguiria afundar nela. Felizmente, os poços de areia movediça também são relativamente fáceis de identificar, assumindo uma consistência quase gelatinosa quando não são perturbados. Mas isso não significa que sejam completamente inofensivos. Na verdade, a areia movediça esteve envolvida em 2 mortes recentes e trágicas. O maior risco da areia movediça é prender você, tornando-o vulnerável a animais selvagens e às intempéries, especialmente se estiver sozinho. Porém, não é uma sentença de morte. Diversas pessoas, como um homem de 78 anos da Flórida em 2016, sobreviveram à areia movediça gritando por ajuda até serem socorridas. Mas esse homem também teve sorte. Quando se trata de sobreviver à areia movediça, o local é essencial. Se você ficou preso perto de um corpo d'água com a maré subindo, pode enfrentar sérios apuros. Foi exatamente isso que aconteceu em 2015, quando José Reis Cobedo, de 50 anos, se afogou após ficar preso em areia movediça no rio San Antônio. As autoridades encontraram o corpo dele após 3 dias, ainda preso na areia. Então, em 2023, um estudante universitário de 20 anos, chamado Zachary Porter, ficou preso na lama até a cintura ao longo do braço Ternighan, no Alasca. Apesar de seus amigos chamarem o 911 rapidamente, os socorristas não chegaram antes da maré subir e Porter se afogou. Como tragédias assim ocorrem? A areia movediça, por ser uma mistura compacta de água e areia, tem consistência semelhante à argila. O atrito entre as partículas diminui e a massa perde a forma ao ser pressionada, como pelo peso de um pé humano. Em vez de resistir à força, ela as absorve, literalmente. Também existe uma versão seca, de areia movediça, que não ocorre com tanta frequência no mundo real, mas já foi simulada com segurança em ambientes de laboratório. A areia movediça seca surge quando a areia se mistura de forma solta com ar, criando um efeito tão sem atrito quanto a versão compactada. Nesse caso, quando perturbada por pressão externa, a areia desaba sobre si mesma, levando você junto em uma clássica engolida ao estilo de Lawrence da Arábia. De qualquer forma, molhada ou seca, uma vez dentro é difícil, mas não impossível sair. Se algum dia você se encontrar vivendo um pesadelo inspirado em filmes dos anos 80 na vida real, lembre-se de que nem toda esperança está perdida. Primeiro, evite ficar preso logo no início, evitando áreas de terra tipo gel nas margens de rios e praias. Mas se você já se encontrou preso nessas áreas, ainda há algo que você pode fazer. Se você quiser se libertar corretamente de areia movediça, o primeiro passo é manter a calma. Se debater e agitar a areia pode fazer você afundar ainda mais. O truque é se inclinar para trás, distribuir o peso do corpo o máximo possível e fazer movimentos pequenos, constantes e repetidos com as pernas. Isso deve colocar água e atrito na areia entre suas pernas, permitindo que você se solte. E depois de lidar com poças de areia movediça, tudo o que resta são os rolls. Mas não se preocupe, achamos que eles não existem. Então, o que você acha? Você tinha medo de areia movediça quando era criança? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir alguns desses outros vídeos do nosso Weird History.